um pouquinho a questão da teoria. Por quê? Porque o meu meio de cultivo é aquele meio nutriente, meio reacional, que vai conter o substrato, que veio de uma matéria-prima, mas que vai contar também com outros componentes que a gente vai ver daqui a pouco. Esses componentes todos são componentes de produção, que do ponto de vista industrial são chamados de insumos, mas do ponto de vista de bioprocessos, né, de bioquímica, a gente vai ver como eles são chamados, e eles são todos necessários para que o metabolismo celular possa acontecer de uma maneira eficiente. Quais são as características desse meio de cultivo? Assim como a matéria-prima tem que ter um baixo custo, o meio de cultivo também tem que ter um baixo custo. Não adianta somente o substrato ser barato se os outros componentes não forem, porque acaba que o meu meio, no final, se torna um grande problema do ponto de vista econômico, caso esses outros compostos não sejam também baratos, tá certo? Esse meio de cultivo tem que atender às necessidades nutricionais do micro-organismo, né? A gente viu na teoria que parte do substrato é direcionado para a manutenção endógena celular. O que é a manutenção endógena celular? As atividades intracelulares, de motilidade, de movimento, de geração de energia e qualquer outro tipo de processo que permita o funcionamento adequado daquele micro-organismo. E, nesse caso, esse meio reacional tem que ser capaz de oferecer esse substrato, mas não somente substrato, como todos os outros nutrientes que são necessários em alguma etapa metabólica, seja para a geração de novas células, seja para a manutenção endógena, ou seja, até mesmo para ter energia para converter substrato em produto. Tá certo? Esse meio de cultivo deve permitir o acúmulo do produto no meio, tá certo? Então, ele não pode dificultar esse acúmulo, porque se o produto não é acumulado, o que vai acontecer? Eu não tenho rendimento suficiente para tornar o bioprocesso economicamente rentável. Ou, além disso, se o produto não está concentrado, né, não é gerado em grandes quantidades ali no meio, a minha etapa downstream de recuperação acaba ficando mais cara, porque eu vou ter que remover mais componentes, principalmente água, para concentrar o meu produto, tá certo? Além disso, esse meio não pode formar substâncias compatíveis com o produto, que interajam com o produto e que acabem inviabilizando a sua disponibilização ao processo produtivo. E, além disso, como eu acabei de dizer, não só relacionado ao acúmulo de produto, mas até a formação de subprodutos ou de outros componentes que possam dificultar a etapa de recuperação e purificação do produto. Nós temos que evitar ao máximo isso, porque quanto mais complexo for o meu meio nutricional resultante, mais cara é a minha etapa de recuperação do produto, porque mais operações unitárias ou mais energia será demandada para que haja essa purificação, certo? Então, como o meio é composto? Ele tem como componentes 6 componentes básicos. 2 deles estão aí apresentados para vocês, que são a fonte de carbono e a fonte de energia. Normalmente, a fonte de carbono é o meu substrato, tá certo? Que contém o meu carbono. Esse substrato que a gente acabou de ver, que pode vir de uma matéria-prima sacarínea, lignocelulósica, amilácea, de uma proteína ou de diversas, como é o caso de hidrocarbonetos, de álcoois. Essa fonte, então, ela é destinada à plasticidade celular, ou seja, à formação de novas células, tá? E, além disso, ela também vai ser destinada à formação do produto de interesse. Então, o substrato, a fonte de carbono, ou ainda o carbono que participará e estará presente no meu meio reacional, ele será convertido em célula, convertido em produto e convertido em manutenção endógena, energia interna, ok? Essa fonte de carbono também pode ser fonte de energia livre, energia de oxidação, ou seja, essa fonte de carbono pode ser queimada para gerar CO2 e água, e mais ATP, que será aproveitada em algum processo metabólico intracelular. Além disso, essa energia estará associada à formação de enzimas, de tecidos celulares e de produto. Então, tecidos celulares
para a produção de novas células, enzimas para a produção de algum componente estrutural ou de alguma substância que seja necessária ao metabolismo intracelular e para a própria formação de produto, além da manutenção endógena. As fontes de energia preferenciais são os carboidratos, tá certo? São os compostos glicídicos, mas como a gente viu, proteínas e lipídios podem também servir como fonte de energia. Então, normalmente, a fonte de carbono é também fonte de energia ao meio de cultivo. O substrato, né? Só relembrando, o substrato é essa fonte de carbono e energia que está presente na matéria-prima e que é o meu reagente primário na formação do produto. É ele que será convertido em produto. Esse substrato podem ser os vários polissacarídeos que a gente acabou de ver, proteínas, lipídios, e um detalhe aqui também que a gente pode ter o próprio CO2 como um substrato, quando a nossa fermentação é gasosa. Nós não vimos isso na disciplina, não é nosso escopo, a gente só viu submersa e superficial, sólida, mas nós também temos a fermentação gasosa, que tem o CO2 como o substrato para a produção de diversos componentes, né? No caso, por exemplo, um exemplo que eu tenho aqui na minha cabeça é a produção de 2,3-butanodiol, né? O mesmo 2,3-butanodiol que foi exemplo da questão 1 da lista de vocês de revisão, ele pode ser produzido por fermentação gasosa, utilizando como substrato o CO2. Então, o substrato é a estrutura de carbono que será, então, utilizada como fonte de energia e de carbono estrutural. A fonte de nitrogênio é aquela que vai fornecer o nitrogênio para a formação de proteínas, tá certo? Ou de estruturas catalíticas, que seriam as nossas enzimas, né? Enzima que tem essa ação catalítica, essa atividade catalítica, cujas fontes podem ser orgânicas ou inorgânicas. Normalmente, nós utilizamos fontes orgânicas, como é o caso do extrato de levedura, da milhocina, para poder fornecer nitrogênio ao micro-organismo. Porém, nós temos fontes inorgânicas também, como sais de nitrato e de amônio, que muitas vezes podem ser até mais baratas que essas fontes orgânicas. O extrato de levedura é muito comum de ser utilizado, mas é uma fonte que impacta diretamente na economia do bioprocesso, porque ela é cara. E muitas vezes se requer uma grande quantidade de extrato de levedura. Então, o processo se torna ainda mais inviável do ponto de vista econômico. Então, muitos estudos também se debruçam na tentativa de substituir o extrato de levedura ou algumas fontes orgânicas, como a ureia também, por fontes inorgânicas, por fontes mais baratas. Mas, independente disso, seja orgânica ou seja inorgânica, a fonte de nitrogênio é aquela que vai disponibilizar nitrogênio para a produção de proteínas ou de enzimas. O precursor é o quinto componente do meio de cultivo e ele é um reagente específico que é pré-formado. Ele já está formado quando eu o adiciono ao meio reacional. Nosso exemplo aí, é a vitamina B e o íon cobalto. O cobalto já está formado, ele vai ser introduzido, adicionado ao meio reacional e ele vai permitir a incorporação estrutural da molécula. Então, por exemplo, olha só, ele faz parte aqui da estrutura da vitamina B12. Se nós não tivéssemos esse cobalto, esse íon cobalto sendo adicionado, a vitamina B12 não conseguiria ter atividade. Por quê? Porque ele faz parte da sua estrutura. E a gente sabe que estrutura química é igual a propriedade química. Se muda a estrutura, muda a propriedade. Se muda a estrutura, muda a função. Então, o precursor é isso. É um reagente pré-formado, específico, que irá fazer parte da estrutura da molécula do meu produto. Okay? Já os cofatores, que é o sexto e último componente do meio de cultivo, são aqueles componentes essenciais que podem ser orgânicos ou inorgânicos e que serão ou farão parte da ação enzimática ou da atividade enzimática. Sem eles, a enzima não consegue atuar de maneira correta. Né? Então, olha só aqui um exemplo bem didático para a gente entender. Quando esse cofator não está presente junto a essa enzima, nós não temos aquela relação de chave-fechadura
entre a enzima e o substrato, ou seja, não há uma conformação que permita a assimilação desse substrato. A partir do momento que eu tenho esse cofator inserido na estrutura enzimática, aí sim ela tem a sua atividade enzimática máxima. E esse cofator, ele é utilizado em pequenas quantidades. Por exemplo, vitaminas, minerais, metais, né? Metal é muito comum como um cofator para a atividade enzimática adequada e também substâncias químicas complexas podem ser utilizadas como cofatores. Então, a diferença do precursor e do cofator é que o precursor participa da estrutura final do meu produto. O cofator, isso precursor, tá? O cofator, ele vai atuar junto com a enzima para permitir a conversão do substrato em produto. Mas ele não fará parte do produto final. Beleza? Formulação de meios. Para que a gente, então, tem que pensar na formulação de meios? Porque se esse meio tem que ser barato e esse meio é a fonte de nutrientes do micro-organismo, ele tem que ser minimamente balanceado. Ou seja, os seus compostos têm que ter uma estequiometria tal que permita à célula formar novas células, formar calor ou energia e formar produtos. Para isso, esse meio ele deve conter componentes que podem ser quimicamente definidos ou complexos e, além disso, ele precisa fornecer uma informação à célula para que ela possa, então, reproduzir e se multiplicar formando novas células. Então, essa informação aqui é a nível metabólico, dada à célula, para que ela possa, a partir da matéria e da energia que foram fornecidas ao meio de cultivo, converter o carbono em novas células, em calor e também em produtos, mas de modo especial em novas células, porque parte desse substrato é direcionado significativamente para a plasticidade celular. A gente vai ver que quando a gente tem um sistema aeróbio, né, com presença de disponibilidade de oxigênio elevada, até 60% do carbono é direcionado para a plasticidade celular. Então, essa informação é bastante útil para que a célula possa, então, realizar a sua duplicação, a sua geração de novas células, tá certo? Fazendo, então, aí a diferenciação entre meios complexos industriais e meios quimicamente definidos. O meio quimicamente definido é aquele que você sabe, como se fosse uma receita de bolo. Aquele meio tem que ter 18 gramas de glicose, 3,2 gramas de sulfato de amônio, 0,39 de sulfato de magnésio e assim por diante. Agora, quando eu trabalho com um meio que eu não conheço exatamente a sua concentração, normalmente esse meio é um meio industrial, um meio residual, e ele é chamado de complexo, justamente porque eu tenho uma composição variável. Agora, isso não significa que eu não tenha que saber essa composição. Muitas vezes, quando eu tenho meios complexos, o que eu faço antes de utilizá-los? Eu faço uma análise de composição, de carbono, de nitrogênio, de oxigênio, ou até mesmo de componentes presentes em cada um desses meios, para que a gente saiba, né, pelo menos, identificar o que vai ser utilizado como substrato e quanto tenho de substrato para gerar determinado produto. Mas, no meio quimicamente definido, eu estabeleço, eu quero que tenha tanto. Então, é diferente do meio complexo. No meio complexo eu não sei quanto tem, eu tenho que identificar. No meio quimicamente eu sei quanto tem, porque eu vou colocar exatamente aquilo para formar o meio de cultivo, certo? Como exemplos de meios complexos, a gente tem o melaço, a gente tem a milhocina, né? A milhocina é muito utilizada aí como fonte de nitrogênio, como fonte de carbono, que é um resíduo do processamento do milho, tá certo? De baixo custo, que é bastante utilizado especialmente lá pelos Estados Unidos, né, como resultado do processamento do milho para a produção de etanol americano, já que eles utilizam essa matéria-prima majoritariamente, né? Outros exemplos, vinhoto, o próprio soro de queijo, né, que ele é rico em lactose, né, rico em whey, em proteínas do leite, e também são exemplos de fontes nutricionais bastante investigadas. Por quê? Porque a maioria desses meios complexos, são residuais, são mais baratos, né? O que a gente faz? Ou a gente vai gerar um problema, se a gente jogar eles no ambiente, né? A sua disposição no ambiente causa
causa prejuízos do ponto de vista da química verde, do ponto de vista ambiental mesmo, ou a gente simplesmente pode pegar e pode agregar valor a eles. E é isso que a maioria dos estudos em bioprocessos faz. Agrega valor para diminuir os custos com os componentes. Já que, por exemplo, né, se a gente for parar para pensar, glicose comercial, sulfatos e cloretos são caros, né? Reagentes químicos são caros, especialmente puros. Já um meio complexo, que seria queimado, que seria jogado fora, que seria jogado no rio, ele posso agregar valor e contornar os seus custos, né, em benefício do bioprocesso. Bom, então, como que a gente faz matematicamente para formular o meio de cultivo? Então, a gente vai representar o substrato, a fonte de nitrogênio, as células e o produto das seguintes formas. O substrato, que é fonte de carbono e é fonte de energia, ele é formado basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? A fonte de nitrogênio, nós estamos representando ela aqui como sendo NH3, tá certo? Isso daqui é uma forma genérica de se representar, tá? E padrão. Por que não oxigênio? Porque o oxigênio já estará presente aí na forma de O2. Esse oxigênio, essa reação, representa a oxidação do substrato, que vai ser direcionado à formação de células, à formação de produto e à formação de energia endógena, tá certo? É por isso que aí nós temos, então, esse oxigênio, porque eu estou considerando que esse substrato está sendo também oxidado para gerar energia, certo? As células são representadas aí por uma estrutura formada por CHON, assim como o produto, mas a diferença entre células e produto é que nessa fórmula padrão, o coeficiente estequiométrico das células será sempre igual a 1, tá certo? Então, eu sempre vou ter como padrão esse coeficiente igual a 1 e um coeficiente delta qualquer para o produto, assim como um coeficiente alfa qualquer para o substrato, beta para a fonte de nitrogênio e para os demais componentes gasosos, oxigênio, água e CO2. Como eu havia dito em aerobiose, esse carbono presente no substrato, nesse carbono aqui, até 60% dele é direcionado para as células, 40% então vai para produto e vai para energia, né, na forma de CO2 aqui, e em anaerobiose já é menos, né? Eu tenho até 20% sendo direcionado para a plasticidade celular, ok? Bom, então como é que a gente faz? Primeira coisa, eu quero identificar a fórmula mínima, a fórmula empírica da minha célula. Como eu faço para determinar qual é essa fórmula aqui celular? Certamente vocês terão como informação básica a composição centesimal de um determinado micro-organismo, de células de um determinado micro-organismo. Então, aqui nós temos, da Escherichia coli, a gente tem 50% de carbono, 10 de nitrogênio, 10 de hidrogênio, 2 de fósforo, 1 de enxofre, 0,5 de magnésio e 26,5 de oxigênio. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor e vai dividir pela massa molar do composto, né? Do elemento químico. Então, qual é a massa molar do carbono? 12. Do nitrogênio, 14. Do hidrogênio, 1. Do oxigênio, 16. Do enxofre, 32. Do fósforo, 31. Do magnésio, 24,3. Então, eu vou pegar essa composição que me foi dada e vou dividir pela massa molar de cada um desses elementos. Consequentemente, esses valores aqui serão a representação da minha fórmula mínima de células. Porém, o que eu disse para vocês? Que aqui, ó, a minha célula vai ter sempre um coeficiente igual a 1, tá certo? Além dela ter um coeficiente igual a 1, o carbono também será representado por 1, tá? Por um índice 1. Então, o que eu vou pegar e vou fazer com essa fórmula mínima? Vou dividir esses valores de tal forma que o carbono tenha o valor de 1. Então, para que ele tenha o valor de 1, eu vou ter que dividir cada um desses elementos por 4,167. Quando eu divido por 4,167 o carbono, então eu vou ter carbono 1. Quando eu divido 10 por 4,167, eu vou ter 2,4, e assim sucessivamente, oxigênio e nitrogênio. Então, a fórmula empírica ela é representada dessa forma.
pelo carbono 1 e os demais componentes, os demais valores para os outros elementos. A fórmula mínima já é o valor que você obteve aqui da razão entre a porcentagem ou a composição centesimal relacionada ao micro-organismo e a massa molar de cada um dos elementos. Ok? Essa parte? Bom, isso então para as células. Fiz então a composição das células. Agora, eu quero estabelecer o meu meio de cultivo. Eu quero saber quanto que eu tenho que ter, por exemplo, de cada um desses componentes aqui, ou de cada um dos componentes que representará a fonte de substrato e a fonte de nitrogênio ou a fonte de nutrientes. Tá certo? Então, vejamos esse exemplo. Por exemplo, falo o seguinte: formular um meio de cultivo constituído de glicose como fonte de carbono, então a minha glicose é a fonte de carbono, e sais de amônio como fonte de nitrogênio. Então, já me disse que o meu meio reacional tem que conter glicose e sais de amônio. Para se obter 10 gramas por litro de células de Escherichia coli, bactéria aeróbia. Se é uma bactéria aeróbia, a gente sabe que vai ser de 50% a 60% desse carbono da glicose será direcionada para a formação desses 10 gramas por litro de células. Aí aqui ele já deu. Considere que 60% do carbono do substrato são incorporados à massa celular. Então, esse objetivo aqui, pessoal, é só de gerar novas células. Então, é eu pegar esse substrato aqui, essa fonte de nitrogênio e gerar o quê? Célula. Eu não estou falando de produto, eu não estou falando de energia, estou falando de A mais beta formando células. Tá certo? Então vamos lá. Vamos determinar quanto de glicose é preciso e quanto de sais de amônio é preciso. Primeira informação que é dada para a gente: composição centesimal de células de Escherichia coli, que é igual à anterior. Pronto. Isso daí a gente vai usar daqui a pouco, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a quantidade percentual dos componentes químicos em cada fonte material. Então, as fontes são as seguintes. Isso também vai ser dado para vocês, tá? Aqui está como se fosse resolução, mas isso seria dado para vocês. Então, disse primeiro que a fonte de carbono é a glicose e sais de amônio. Quais são os sais de amônio? Sulfato de amônio. Pronto. E falou, né, no enunciado, ou vai ser dado em algum lugar, que, além disso, é oferecido cloreto de magnésio e fosfato de potássio ao meio reacional. Para que serve esse fosfato, esse KH2PO4? Ele é um tampão que vai, então, garantir o pH do meu processo, né? Sem que haja variações significativas, já que o bioprocesso terá uma temperatura ótima, uma agitação e uma aeração ótimas e também um pH ótimo. E esse tampão serve para isso, para que não haja variações bruscas e o processo aconteça naquele pH ótimo. E o magnésio, certamente, é um nutriente aí que fará parte de algum processo intracelular para a geração de algum composto importante. Tá certo? Isso vai depender do bioprocesso, vai depender do componente que está sendo formado. Então, aqui está bem geral, tá? Mas, para cada caso, eu tenho uma explicação do porquê utilizar cada um desses componentes, beleza? Então, a fonte de carbono é a minha glicose. Quanto de carbono que eu tenho na glicose? A glicose tem massa molecular, massa molar, de 180 gramas, tá certo? Quanto de carbono está presente nessas 180 gramas? 6 vezes 12, 72. 72 gramas de 180 gramas é carbono. E quanto que é isso em termos percentuais? 40%. Como é que eu faço isso? Pego 6 vezes 12 carbonos e divido por 180. Então, aqui eu vou sempre pegar a quantidade do meu componente, do meu elemento, e dividir pela massa da minha molécula. Tá certo? Então, nitrogênio. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? 1 vezes 2, 2. Se cada nitrogênio é 14, 14 vezes 2, 28. 28 dividido por 132, 21% de nitrogênio. E assim eu vou fazendo para cada componente. De enxofre, 24%. De magnésio, 25%. De fósforo, 23%. Então, o primeiro passo, quando eu quero determinar
a composição do meu meio de cultivo é saber quanto de cada elemento tem em cada fonte de carbono, de nutrientes e de energia, tá certo? E faço a composição centesimal disso. Pego a quantidade daquele elemento e divido pela quantidade total da molécula e multiplico por 100%. Beleza? Ótimo. Segundo passo, o que eu vou fazer? Eu agora quero saber quanto de glicose. A primeira pergunta foi, quanto de glicose você precisa para formar 10 gramas por litro de célula? E aí a gente vai utilizar sempre essa relação aqui, tá? Isso daqui pode até ser decorado por vocês. Tem uma explicação matemática, eu vou explicar aqui para vocês, mas basicamente é sempre isso. 1 grama de glicose contém quantos gramas de carbono? O que a gente acabou de ver aqui? 40%. Então, quer dizer que em 1 grama de glicose eu tenho 0,4 gramas de carbono. Quanto de glicose eu vou precisar para que eu produza a concentração celular desejada vezes a composição centesimal celular? Ou seja, o que eu quero? Eu quero que parte dessa glicose forme células e que parte dessa glicose forme 10 gramas por litro de célula. Então, esse 0,4 gramas de carbono que está presente em 1 grama de glicose ou está presente em cada glicose vai ser convertido em 10 gramas por litro de célula, que é composta de 50% de carbono. Tá certo? Então, isso daqui, essa multiplicação aqui, não tem aqui, eu posso depois passar para vocês por escrito à mão, as unidades, não estão representadas as unidades, mas se vocês colocarem as unidades aqui, vocês vão ver que corta tudo e vai ficar grama de carbono desse lado, grama de carbono desse outro, grama de glicose desse lado, grama de glicose desse outro. E como está dividido por litro, no final a gente vai ter, então, uma concentração, tá certo? Então, sempre fazendo isso, sempre vou pegar X e dividir pela concentração de células desejada e pela composição centesimal celular. Né? Resolvendo essa equação, eu tenho 12,5 gramas de glicose por litro. Isso se a eficiência de incorporação do carbono fosse 100%, ou seja, se 100% do carbono fosse direcionado à formação de células, eu iria utilizar 12,5 gramas de glicose. Porém, o que foi falado no enunciado? Que somente 60% do carbono é que é incorporado à massa celular. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir esse valor por 0,6. Porque aí eu vou ter 21 gramas. 60% de 21 gramas é 12,5, que é o que vai ser realmente direcionado de glicose para a formação de células. Ok? Se não falasse desse 100%, 12,5 gramas seriam diretamente direcionados. Como esse 12,6 representa 60%, quanto representa 100%? Então, eu poderia fazer também essa regra de 3. 12,5 representa 60%. 100% representa X. X é quanto? 21 gramas por litro. Aqui, quando eu divido pela eficiência, né, pela quantidade de eficiência em valor decimal, eu tenho já o resultado direto. Mas eu poderia fazer uma regra de 3, obviamente, que chegaria ao mesmo resultado. Certo? Então, o primeiro passo é eu determinar as quantidades percentuais em cada molécula, e o segundo passo é eu aplicar a relação matemática para a fonte de carbono, considerando a eficiência de incorporação. Pronto, achei quanto de glicose eu preciso. Mas o que eu tenho ainda? Eu tenho sulfato de amônio, cloreto de magnésio e fosfato aqui de potássio. Então, eu preciso também determinar essas concentrações. Como eu faço isso? Aplicando a mesma fórmula. 1 grama do meu componente contém quantos gramas, ou melhor, 1 grama da minha fonte contém quantos gramas do meu componente? Fazendo agora para nitrogênio. 1 grama de sulfato de amônio contém quantos gramas de nitrogênio? Quantos que a gente viu aqui? 21% e 24%, que a gente calculou. Então, 0,21 gramas de nitrogênio. Está para Y dividido por sempre a composição celular, concentração celular desejada, vezes a composição centesimal celular. Então,
10 gramas por litro, que é o que foi desejado aqui. Nitrogênio, qual é a composição? 10%. Fósforo, qual é a composição? 2%. Então, vezes 10% em decimal. No caso de enxofre, fósforo, desculpa, eu confundi, né? Era fósforo. Era enxofre. Enxofre, 1. Então, em 1% de enxofre. Beleza? Resolvendo esses valores, eu vou ter 4,8 gramas de sulfato de amônio e 0,42 gramas de sulfato de amônio. Nesse nosso caso, como o sulfato de amônio é fonte, ao mesmo tempo, de nitrogênio e de enxofre, eu não preciso utilizar esse valor menor aqui. Se eu utilizar 4,8 gramas de enxofre, parte desse enxofre já vai para nitrogênio e parte já vai para substrato. Então, não há necessidade de usar esses dois valores. Basta usar o maior deles, tá? Porque ele já vai fornecer automaticamente os dois componentes. Agora, cloreto de magnésio e o fosfato aqui, fazendo a mesma relação, multiplicando, eu vou ter 0,2 e 0,87, tá certo? Todos esses valores já são 100%, porque não foi falado nada. Que parte deles foi incorporado. Não, tá certo? Como não foi falado, é 100%, é esse valor. Então, no final das contas, como é que fica a minha composição? Glicose, 21 gramas, sulfato de amônio, 4,8 gramas, cloreto de magnésio, 0,2 gramas, e o fosfato, 0,87 gramas, todos por litro, ok? Quando eu tiver essa composição, eu vou conseguir produzir 10 gramas por litro de células, com 60% de carbono incorporado à massa celular e com uma composição centesimal igual a essa apresentada na tabela, ok? Então, o terceiro passo é aplicar a relação matemática para todos os componentes ou para os demais componentes químicos. Beleza? Então, essa relação matemática vocês vão sempre utilizar 1 grama da fonte dividido pela porcentagem em unidade decimal do componente que aquela fonte está fornecendo é igual a uma incógnita XYZ, alfa, gama, beta, dividido pela concentração celular vezes a composição centesimal daquele componente na célula. Viu, né? Que a gente tem substrato, fonte de nitrogênio, célula. Agora, o meu foco é o produto, tá certo? Eu vou assumir, metabolicamente, que ATP e NADH, que estão relacionados aí ao metabolismo celular, ATP e a energia, e até mesmo NADH e a energia também, não se acumulam no meio, tá certo? E que as fórmulas moleculares de célula são representadas por CHON, de célula e produto, contém N, e substrato não contém N, porque o N vai vir da fonte de nitrogênio, ok? Esses subíndices ABC, LM, PQR, você pode dar o valor que você quiser. Aqui a gente está seguindo esses valores, né, desse esquema, mas eu poderia colocar, D, E, F, G, H, I, enfim, vocês colocam da forma como vocês acharem melhor. Quando eu estou trabalhando com produto, eu estou trabalhando com um balanço atômico, com um balanço de massa. Então, para o meu balanço de massa, o que eu vou ter que fazer? Lá, estequiometria da química industrial mesmo, da química básica, da química geral. Carbono, como é que eu represento o balanço de carbono? Tudo que eu tenho antes é igual a tudo que eu tenho depois. Nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma, né? Lavoisier. Então, de carbono, eu tenho 1 vezes alfa, do lado esquerdo, né, do lado de reagentes, é igual a 1 vezes 1, então 1, mais delta vezes 1, delta, mais capa vezes 1, capa. Pronto, essa é a equação que representa o carbono. Vou fazer a mesma coisa para o hidrogênio. Hidrogênio, L-alfa mais 3-beta, ok? L-alfa mais 3-beta é igual a A vezes 1 mais P vezes delta mais 2 vezes esse Ezinho aqui, tá certo? E assim eu vou fazendo para todos os componentes, que são 4, né? O Cho mais nitrogênio. Pronto. Então aqui, o que a gente viu? Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. E nós tivemos quantas equações? 4 equações. Isso é solucionável?
matematicamente não é solucionável. Então, eu vou precisar de mais 2 equações para tornar possível a resolução desse sistema de equações. Tá certo? Como é que eu faço, então, para adicionar 2 expressões? Eu vou introduzir 2 conceitos. O conceito de coeficiente respiratório e de grau de redutibilidade. O que é o coeficiente respiratório? Esse coeficiente, gente, é muito importante, porque aqui a gente está fazendo a parte analítica, né, de cálculo. Mas, no nosso bioprocesso, ele vai ser determinante, especialmente quando o meu micro-organismo é do tipo microaeróbio, que depende de pouca quantidade de oxigênio para produzir o composto de interesse. Por quê? Porque o coeficiente respiratório vai relacionar a taxa de produção de CO2 sobre a taxa de consumo de oxigênio. Ou seja, quanto do oxigênio que está sendo fornecido a ela naquele meio reacional está sendo convertido em CO2. Se estiver sendo convertido em CO2, é porque a célula está transformando em energia, tá certo? Ela está crescendo, não está sendo direcionado à formação do produto necessariamente, tá certo? Então, a relação entre o que é produzido de CO2 e o que é consumido de oxigênio é dado por RQ. Então, o que é produzido de CO2 aqui? Kappa. Kappa, CO2. E o que é consumido de oxigênio? Gama. Então, a relação de coeficiente respiratório é nada mais, nada menos do que a razão entre kappa e gama. Ok? A outra relação é o grau de redutibilidade, que tem a ver com o balanço de elétrons, tá? O que é o grau de redutibilidade, tá certo? É o número equivalente de elétrons disponíveis para serem transferidos ao oxigênio durante a combustão da minha fonte de carbono em CO2, água e nitrogênio gasosos, tá certo? Então, olha só como está escrito aí. O grau de redutibilidade de um composto orgânico é definido como o número equivalente de elétrons disponíveis por grama de átomo de carbono para transferência ao oxigênio durante a combustão de um composto CO2, H2 e N2. Número equivalente de elétrons. Quantos elétrons, então, estão disponíveis para o carbono? 4 positivo. Para o hidrogênio, 1 positivo. Para o oxigênio, 2 negativo. E para o nitrogênio, 3 negativo. Na verdade, isso daí é o NOx, né? O número de oxidação. Lembra que a gente fazia isso em química geral e lá na graduação? Então é isso. NOx do carbono, a gente vai assumir 4 positivo. Do hidrogênio, 1 positivo. Do oxigênio, 2 negativo. Do nitrogênio, 3 negativo. E para gases? Para gases diatômicos aí, como CO2, H2O e amônia, gás amônia, esse grau de redutibilidade é 0. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu vou representar, então, esses graus de redutibilidade? Eu vou determinar para a célula, para substrato e para produto. Então, eu vou chamar de grau de redutibilidade B de biomassa celular, tá? S de substrato e B de produto. Então, na célula, vamos pegar a célula, que é essa representação aqui. Sempre essa primeira, com C1 e coeficiente 1. Representa as nossas células. Quanto que eu tenho aqui de grau de redutibilidade? Então, o grau de redutibilidade é igual a, para carbono, 4 positivo vezes 1, 4 positivo. Hidrogênio, 1 positivo vezes A. Então, A positivo. Oxigênio, 2 menos vezes o B. Então, menos 2B. Nitrogênio, 3 menos. Então, menos 3C. E vou fazer isso para cada um dos outros componentes. Substrato, 4 vezes 1 vezes delta. Não, delta não precisa, desculpa, pessoal. Aqui eu não preciso levar em consideração esse coeficiente. Como eu estou falando, exatamente por quê? Porque é NOx. Então, eu só estou considerando a estrutura química, tá? Então, carbono, 1 vezes 4, 4. Substrato, desculpa, é no substrato, né? 1 vezes 4, 4. L vezes 1, L. 2 negativo vezes M, menos 2M. E para o produto, 4 positivo, P vezes 1 mais P, 2 menos vezes Q menos 2Q, 3 menos vezes R menos 3R. Pronto, já tem
fórmulas estabelecidas, essas equações estabelecidas. O que eu vou fazer? Agora sim, eu vou levar em consideração o coeficiente estequiométrico, tá? Porque aqui eu estava calculando só o grau de redutibilidade da molécula, tá certo? Então, como é que vai ficar o balanço? Alfa vezes o grau de redutibilidade do substrato menos 4 oxigênio. Por que agora eu estou levando em consideração oxigênio? Porque a definição diz respeito ao número equivalente de elétrons que é transferido ao oxigênio. Então, eu vou levar em consideração o oxigênio. 2 negativo vezes 2 dá 4 negativo. Vezes gama, então vai ser menos 4 gama. Tá? É igual ao grau de redutibilidade da biomassa vezes 1. Então, gama gama. Sigma, né? Ai, gente, agora eu confundi. Grau de redutibilidade de biomassa. E aqui do produto. Do produto vai ser quanto? Vai ser delta vezes o do produto. Tá certo? Vou dividir isso tudo. Aí agora é análise matemática pura, tá? É só manipulação algébrica. Vou dividir por alfa y S, esse grau de redutibilidade de substrato, cada um dos termos, de tal forma que eu tenha uma equação igualada a 1. Isso daqui é só para que eu tenha mais uma equação como essa, tá certo? E eu facilito colocando essa expressão igual a 1. Pronto, agora eu vou ter, além daquelas 4 expressões que estão relacionadas ao balanço atômico de carbono, nitrogênio, oxigênio e nitrogênio, eu vou ter ainda o coeficiente respiratório e a expressão que correlaciona o grau de redutibilidade. Resolvendo esses sistemas de 6 equações e 6 incógnitas, agora eu tenho, então, a resposta de cada um desses elementos, né, de cada um desses fatores estequiométricos, estabelecendo, então, a quantidade necessária de produto a quantidade de produto que será gerada a partir daquela quantidade de substrato que foi assimilada, tá certo? Alguns exemplos de grau de redutibilidade de células microbianas são apresentados aí nessa tabela para vocês. Por que eles foram apresentados? Porque, normalmente, esse grau de redutibilidade ele é constante para a bactéria e para a levedura, tá certo? Então, a gente pode utilizar, não necessariamente eu preciso calcular como foi feito aqui, tá? Eu posso simplesmente utilizar esse valor tabelado, porque ele é basicamente constante. Caso não me dê esse valor tabelado, o que eu faço? Eu calculo a partir dessas expressões, tá certo? E aí eu encontro, então, um sistema de equações